Todas as criaturas do campo tinham cultivado, até o pequeno crocodilo e a gazela. E quando o milhete amadureceu, eles foram colher. E depois que amadureceu, eles foram colher, infelizmente não batia nenhum vento. Então o leão pegou um boi e o amarrou. Aí ele fez um anúncio, que quem fosse até o lugar, chamar a deusa, para mandar o vento, podia comer o boi, né? Aí a lebre, todos falaram, a lebre é a mais esperta de todas, ela que deve buscar o vento, né? Aí eu vou, disse ela. Aí ao chegar lá, ela foi, ela pediu, né, o vento, e a começar a correr, o vento alcançou ela, é, aí ela infelizmente perdeu, o vento voltou. Aí, então foi, eita, como o sol tá caindo. Aí então foi a hiena, mas aí também ela começou a correr, foi um pouco antes, claro, e o vento também conseguiu alcançar ela, nos seus calcanhares. Aí todos os animais ficaram preocupados, né, que nenhum conseguia, e não conseguiam pensar em mais nenhum para ir. Depois disso, sobrou um que eles não imaginavam, que eles não tinham pensado ainda, que era a tartaruga. Aí a tartaruga falou, eu vou tentar ir. Aí ninguém botou fé, né, nela, que ela ia ganhar. Aí ela foi. Aí como os outros eram mais rápidos, e a tartaruga era menor ainda e era menos rápida, a deusa deixou ela ir mais um pouco ainda do que os outros. E quando o vento estava quase batendo nela, ela conseguiu chegar. Aí ela conseguiu pegar o vento para todos. Quando ela foi cortar o boi para as tartarugas comerem, né? Os animais perguntaram se ela queria ajuda, a hiena e o lebre. Perguntaram se ela queria ajuda, e não, que ela só ficou assim no boi, ele caiu. Aí a hiena foi chamar seu namorado, né, a hiena homem, e foi e mandou se vestir bem. Que falou alguma coisa lá, né, que de estrangeiros lá, americanos. E é isso. Aí eu vou fazer o desenho também. Eu não, né? Eu vou ter a ajuda da minha mãe. É isso, Ana. Esse foi a parte da história. Agora eu vou fazer o desenho. Era mais um dia normal, e o moço decidiu se casar. Ele nem tinha tomado a decisão direito, mas um tempo depois eles se casaram. E depois de um ano, eles tiveram filhas. Teve até alguns surtos, tipo, guardem as riquezas. Eles estão com medo que roubar os seus tesouros. Mas no final de tudo, não podemos zoar e nem julgar ninguém. O verdadeiro motivo da partida do Mogu de Uagadugu. No reino de Uagadugu, o mais prestigioso reino do povo Mossi, nasceu e cresceu o Orga. Antes de nascer, como todos ainda não nascidos, ele se mexia na barriga da mãe, quanto um cavanhaque de bigode, pendurado nos espinhos de uma jujubeira. Tendo ficado muito tempo na barriga da mãe, do que durou a estação das águas. Saiu uma bela manhã, na hora em que o sol acabava de aparecer no céu, tão amarelo quanto a gema. Assim que saiu, berrou mais alto, do que uma nuvem de tecelões. Naquele dia, do Tantan Gangaongo ele anunciou o nascimento de Worga. Aos galhos do baobás
aos galhos das sumaúmas e dos bicelões. Naquele dia, até as moscas e os mosquitos iam podido dançar a warba. O bebê warga nem precisava que sua mãe botasse no peito. Ele achava o peito sozinho e mamava aquele leite gostoso do que o leite mais gostoso do que o suco de manga. Ele cresceu um pouco e passou a comer mingau bem doce. Um gostoso mingau de milhete com coalhada. Mais tarde, passou a devorar bolinhos de feijão, pirão de inhame e galinha de Angola. E foi crescendo e ficando mais bonito e mais forte, mais arrojado do que seus irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E que todos os outros e do que os outros seus irmãos. Um dia, Warga tornou-se guerreiro, compreendeu até então os adivinhos do espírito do país Mossi e vinham protegendo. Um dia, acordado pelas encantações fetichistas, o sol levantou-se sobre o Agadugu antes do meio-dia. O Tansoba, que é o chefe de todos os exércitos, nomeou Warga Naba de Mogu. Naba, chefe rei Naba de Mogu, imperador do país Mossi. Os griotes começaram a cantar mais uma vida de rei e acrescentaram a jovem história de Warga, de todos os imperadores dos Mossis. Contaram até cada qual da sua vez e da sua maneira a história dos reis desde o nascimento de Uedraogo, primeiro rei nascido do ventre da bela Yenenga. O 22º imperador da dinastia Mogonaba era lindo ao nascer do sol. Tinha um rosto fino, as bochechas marcadas por 3 cortes que desciam até o queixo. O povo Mossi o admirava muito. Ele era portador da luz, que se levantava vestindo seu albornoz vermelho, seu gorro vermelho de imperador e também vermelho. Seu gorro de imperador também vermelho. Quando o sol estava ainda mais alto e amarelo no céu, as mensagens enviadas pelos instrumentos musicais haviam atravessadas pela savana para anunciar a boa nova. Os tocadores de tantã, de balafon, flauta de corá, refrescaram um pouco a garganta tomando uma ou 2 cabeças de dolo, cachaça, ou seja, Warga Naba, Warga Mogu Naba, em seu palácio de Uagadugu, foi ver sua primeira esposa, sua mulher. Sentou-se ao lado dela na sombra convidativa de uma palmeira de ieque. Cebuaga, agora eu sou
Onaba de Mogu. Calou-se sem terminar a frase, como se lhe faltasse o fôlego para continuar. Fechou os olhos um instante, depois fixou-os bem em sua imagem, em sua jovem esposa, por quem era loucamente apaixonado. Disse a ela: é difícil falar bem neste meio do dia, quando não há bastante felicidade na vida de um homem. Ele se atrapalha porque suas palavras saem feridas. Quando há felicidade demais, às vezes ele se atrapalha também, mesmo sendo rei. Ela ouvia linda, mais linda que uma Peule Bororo, o Orga acrescentou. Quando um cupinzeiro vive, acrescenta terra a terra, para que terra continue viva. Agora que sou Onaba de Mogu, preciso saber reinar para que o costume do povo Mossi continue vivo e governe os homens, as mulheres, o céu, a terra, a água e as árvores. Ela ouvia seus lábios fechados, esboçavam um leve sorriso. Nesse momento, a sombra fresca, ela precisava tão delicada quanto um pote de cerâmica, luzindo de uma suave umidade. Tomaram um pouco de água de coco. Cebuaga, quando o amor vive, ele também acrescenta a vida à vida. Meu amor por você é enorme. Meu amor amanhã é depois de amanhã, acrescentará cada dia ainda mais vida à sua vida. Warga, suas palavras de hoje não voarão para longe quando o Harmattan soprar. Você não irá esquecê-las. Não, Cebuaga. O vento não as levará, nem a estação da seca e nem a estação das águas. A chuva molha as pintas do leopardo, mas não as apaga. Meu amor é como as pintas do leopardo. O tempo passou para os crocodilos bravos de rabo curto, para os encantadores que agitam chocalhos na ponta da vara e para os homens de dentes pontudos como espinhos. Um dia, a linda esposa perguntou a Warga: meu rei, meu esposo, quero ir a lá visitar meus pais, visitar meus parentes, assim como somente o dono do cachorro pode cortar o rabo do animal, também somente o marido pode autorizar a mulher a ir aqui ou ali. Onaba, que já tinha respondido várias vezes não a esse pedido, pretextando que os caminhos não eram seguros e que ele não podia ficar sem cheiro de goiaba verde da sua esposa. Dessa vez respondeu que sim. O cocorano de asas vermelhas, que é sempre de mau agouro, terras mosses, certamente estava suspenso o céu de Uagadugu. Naquela hora, na manhã seguinte,
ela partiu acompanhada de algumas mulheres e criados, bordada do seu cavalo. O Naba Warga acrescentou demoradamente na paisagem, admirando sua bela figura no meio da poeira avermelhada. O tempo passou para os que, dispostos a tudo, gostariam de tocar a língua pelos poderes noturnos, para os que, como Naba Warga, têm o ouvido da selva, para os que conhecem o visível e o invisível. O tempo passava, mas a bela esposa de Warga não voltava. Uma manhã, achando que já tinha esperado demais, o Naba Warga mandou selar. Seu cavalo era um puro sangue árabe. A cabeça pequena é arredondada, de narinas largas, a cada elevada, o pescoço arqueado e alongado, era bom corredor, como seus irmãos, alimentados com tâmaras secas e gafanhotos do deserto. O Naba Warga vestiu seus trajes de guerra, acrescentou seu grigris, pegou suas armas, deu uns tapas carinhosos nas ancas do corcel e montou comentando: mais vale poeira nos pés que poeira no traseiro, tanto no caso do cavalo como no caso do homem, mesmo que o homem seja um Naba. Mas nem o cavalo puderam dar um só passo, porque diante deles tinham se reunido às presas os ministros e grandes dignitários do rei. Eles suplicavam: não vá, você não vá abandonar o Agadugu. O amor a uma mulher não pode passar na frente dos assuntos do reino. Tanto suplicaram que o Warga não foi. Adiou a viagem para o dia seguinte, mas o dia seguinte foi a mesma coisa. Todos suplicavam e o Naba Warga forçado ficava. Todos os dias ele achava que um Naba, como qualquer outra pessoa, também precisava de uma estuca cravada no chão, junto a qual seu corpo possa crescer e florescer. Ele sabia disso, porque desde o dia em que sua amada partiu, os dias eram mais sem graças que pirão sem molho. Da manhã até a noite, o Warba Mogu, Naba do reino de Uagadugu, hoje primeiro dentre os reis do país Mossi, percorria as cidades a largos. Quem o via logo compreendia que a vida às vezes é como uma pimenta ardida, deixa os olhos vermelhos, que a vida dá aos homens olhos vermelhos como os do pássaro tecelão, dos pássaros tecelão. Não importa quais sejam os privilégios da sua posição. O Naba Warga não parava de pensar. Ela, minha ceboaga, nunca falava de sua beleza. Era como o sal que nunca dizia que tem sabor. De noite, ele espiava lagartixas correndo na parede de barro em seu quarto.
a luz trêmula da lâmpada de azeite. Mas algumas noites são ruins. É como houvesse um leopardo rondando na escuridão. E essas noites ele interrogava os ancestrais. Em resposta, só tinham o silêncio. Ele, o Naba-Warga, sabia muito que o silêncio também é uma resposta. Deitado, falava, a amada ausente. Só conseguiria adormecer ao raiar do dia, encolhido na esteira. Muito tempo havia passado, desde a partida da adorada esposa, mas todos os dias mal o sol raiava. O Naba-Warga, Mogu, Naba, mandava preparar o cavalo para ir, e todas as manhãs todos os ministros e os dignatários da corte reuniam e suplicavam: não vá, você não pode abandonar o Ouagadougou. O amor a uma mulher não pode passar na frente dos assuntos do reino. Isso durou muito tempo. Muito tempo. Durou até aquela estação em que o Warga morreu. Hoje, passados muitos séculos desde a morte de Warga, o povo ainda se lembra por muito tempo ainda o Mogu Naba de Ouagadougou. Organiza todas as manhãs sua falsa partida. Finge que também vai buscar a bela esposa de Warga, a que foi tão amada. Depois dessa falsa partida em presença dos ministros, sentados para o sol, o imperador se apresenta a todos em seus trajes imperiais. Essa cerimônia adquire maior magnitude às sextas-feiras. Guilherme, eu vou contar um conto africano. Em um certo país africano existiam duas aranhas casadas. Uma se chamava Andaju, que era o macho, e a Copoiu, que era a mulher. Entre eles existia uma grande amiga, chamada Copoiu, que era uma leoparda fêmea. Em um certo dia, Andaju foi procurar por Copoiu, e ela estava dormindo, apenas descansando sobre uma sombra. Então ela foi lá e perguntou: Ei, Copoiu, você caçou hoje? Copoiu se levantou e foi mostrar sua caça. Entre a caça tinham coelhos, galinhas e outros animais pequenos. Diante disso, Andaju ficou bastante alegre e começou a se servir. E também levou um resto de comida para sua família e sua mulher. Se passaram alguns dias e Andaju foi visitar a Copoiu. Então Copoiu fez uma proposta, se ela queria caçar junto de novo, e ela levaria os restos para eles comerem. Andaju aceitou e eles foram caçar. No meio do caminho, Andaju achou uma coisa muito estranha. Ela presenciou um homem debaixo de um pinheiro com a garganta cortada e parecia muito leproso. Ela ficou totalmente assustada e foi avisar Copoiu. Copoiu não ligou muito e apenas falou para ela levar uma parte nas costas e outra na cabeça, que nem no outro dia. Então Andaju respondeu e disse que não tinha coragem, pois aquilo era muito nojento. Então Copoiu respondeu: para de historinha, só leva logo, senão você vai ver. Então, já que ficou intimidada, Andaju foi lá e levou. No meio do caminho, já estava achando muito, muito nojento e não conseguia levar aquilo. Então foi lá e quando estavam chegando, ele tentou ir um pouco embora e seguiu outro caminho. Então Copoiu já era muito esperto e seguiu. Enquanto seguia, viu que Andaju parou e jogou o resto do corpo em uma pedra. Copoiu ficou furiosa e voltaram para casa.
No meio disso, estavam fazendo jantar, quando Andaju mentiu, dizendo que iria pedir sal para a mulher. Ia voltar para casa só para pegar o que precisava. Então, Copoyu apenas aceitou e deixou ir. Enquanto Andaju voltava, dizendo que iria pegar os suprimentos como sal, ela acabou fugindo e foi para o mestre da aldeia. Diante do mestre, chorava e gritava, dizendo que achou um corpo e que precisava de uma ajuda extra. Então foi lá e pediu uma armadura, uma espada e um lindo cavalo. Diante disso, colocou os vestimentos, os equipamentos e começou a cavalgar. Então, Copoyu estava meio preocupada e desconfiada sobre Andaju e foi procurá-lo. Enquanto saía com a carne, porque queria ver se ele tinha o sal mesmo, um cavaleiro chegou e fez uma voz grossa perguntando: Ei, o que você está fazendo aí? Ela falou, e ela falou: Eu estou apenas levando uma carne, estou indo pegar os suprimentos restantes. Então o cavaleiro respondeu: Deixe-me ver, abra essa carne. Então Copoyu abriu e mostrou a carne para o cavaleiro. Então pediu para provar. E o Copoyu disse que não, porque ainda não estava temperada, estava totalmente cru. Então o cavaleiro apenas disse para ela provar de qualquer jeito. Então ela foi lá e pegou um tequinho e comeu. Então ele pediu para comer tudo e beber o caldo. Ela foi lá, não gostando, apenas comeu e já que estava com a pança cheia, não quis beber o resto. Então o cavaleiro disse ok e falou para levar o resto. Diante disso, estava passando muito mal. Estava em uma floresta apenas tentando voltar para sua casa. Então, foi aí que algo aconteceu. Algo bastante interessante que pode dizer como o leopardo ganhou as suas pintas. Foi o seguinte: ela corria e corria muito e viu e achou e tava correndo de medo, na verdade, né? Então ela foi lá quando estava correndo e acabou derrubando todo o caldo nela. E ela não parava de gritar de dor e gritava e gritava. Então, em desespero, ela não sabia o que fazer. Então, já que estava com o caldo, ficou manchado no corpo dela. Então, desde geração em geração, quando eles se reproduziam, os restos das outras onças e leopardos nasciam desse jeito. Então, esse foi meu conto. Obrigado e uma boa tarde. Oi, eu sou o Lorenzo, do 7º ano do Colégio Madre Alix. Hoje eu tô aqui para fazer o trabalho de história e eu vou contar a história do Abudismo Cego. Primeiro, o Abud, ele tava pescando, daí ele deu uma sorte e conseguiu pescar um jacaré grande. Daí, quando ele pescou, ele ficou muito feliz, muito animado. Aí depois ele escondeu o jacaré e ele decidiu ir lá contar pro rei, né, isso. Aí depois o rei, ele falou, na verdade ele não contou pro rei. Ele não contou pro rei que ele tinha pegado o jacaré. Ele decidiu fazer assim, ele decidiu trapacear e fazer assim. Quem pegar o maior jacaré vence e ainda ganha uma recompensa. Que o rei, ele ia estipular uma recompensa pra poder ver quem pega o maior jacaré. Aí ele foi contar o Abud, ele foi contar pra mulher dele tudo o que tinha acontecido sobre o que ele tinha pegado o jacaré, que ele foi lá contar pra ele foi fazer uma aposta lá com o rei e com as pessoas, tipo, da tribo onde ele morava. Enquanto ele contava pra mulher dele, tava passando um ceguinho lá na porta na porta da casa dele. E ele ouviu tudo e ele contou, tipo, onde tava, assim. E, enfim, daí quando chegou no dia da aposta,
o Abud, ele se vestiu todo, botou uma roupa lá que era muito formal, assim, né? Toda limpinha. Daí ele foi lá, ficou do lado do jacaré. E quando ele chegou lá, o ceguinho já tava lá. Daí ele foi lá e ele pegou o jacaré. Daí o ceguinho perguntou assim: Ah, parabéns. Ele tinha falado isso. Ah, posso pesar o jacaré no meu ombro? Aí o Abud deixou. E ele foi lá e colocou o jacaré nos ombros do cego, né? Daí ele foi lá, ele pesou. Aí depois o Abud pediu de volta. Aí o ceguinho ele começou a gritar, assim, pra tipo todo mundo ver, assim, que ele tava lá com o jacaré. E quando ele começou a gritar, todo mundo foi lá. Aí depois eles começaram a ver, assim, o jacaré, a discutir de quem era. E eles não entraram em uma conclusão. Eles acharam melhor levar lá pro rei e ele ia tomar a própria decisão dele. E quando chegaram lá, eles avaliaram duas coisas. Que o Abud, ele tava com uma roupa muito limpa pra pegar um jacaré daquele tamanho. E o ceguinho, ele tava todo sujo porque ele tinha pegado o jacaré no ombro, tava todo sujo de lama. Daí o, o rei, ele deu a recompensa pro cego porque ele tava todo sujo. E o Abud, ele também, ele sempre trapaceava nas apostas. Então, decidiram dar o prêmio pro cego. É isso. Era uma vez uma moça que lutava muito, mas muito bem. Ela era linda e todo mundo queria casar com ela. Mas só que ela nunca queria casar. Num dia, a tia e ela foram passear e encontraram um cara com uma doença, com o corpo todo sujo e fedendo. Bom, ele queria namorar com ela e casar. A tia dela falou que para casar ele ia ter que ganhar dela na luta e deixar ela no chão de costas para baixo. E ele aceita o desafio, ele vai treinar e começa uma chuvona que todo ano tinha. Aí depois de ele treinar muito, ele conseguiu vencer dela e eles casaram. Nós de cola. Em toda a África Ocidental, todo mundo gostava de buscar nós de cola, uma frutinha muito comum por lá. Os velhos, especialmente, sempre tinham uma, duas ou três no bolso e preparava o solo para plantar o inhame. Não muito longe dali havia gênios do campo e ouviram ele cultivando e falaram: Quem está trabalhando nesse roçado? E aí Nós de Cola respondeu: Sou eu, desmatei, limpei e agora estou preparando a terra para plantar o inhame. Então os gênios foram procurar seus filhos e eles ajudaram Nós de Cola. Depois, Nós de Cola foi plantar e a mesma coisa aconteceu. Os gênios do campo e seus filhos vieram ajudá-lo. Então, ele foi capinar e os gênios do campo que estavam perto perguntaram: Quem está trabalhando nesse roçado? Nós de Cola respondeu: Sou eu, Nós de Cola, capinando em torno de umas pés de inhame. Então, os gênios foram procurar seus filhos para ajudar Nós de Cola e eles ajudaram. E agora, Nós de Cola podia esperar o tempo passar. Então, ele foi viajar do sul ao leste e deixou sua esposa cuidando da roça. Um dia, quando ela vigiava, o filhinho dela começou a chorar e, para acalmá-lo, ela deu
um pequenino inhame que não estava pronto ainda. Então, os gênios que estavam lá perto perguntaram: quem está cavando aí? Ela respondeu: sou eu, mulher de nós de cola. Estou desenterrando um inhamezinho para acalmar meu bebê. No mesmo instante, os gênios foram procurar seus filhos, logo tiraram do chão para acalmar o bebê. A mulher do nós de cola, vendo aquele desastre, pôs-se a chorar. Então, o nós de cola chegou e perguntou: está chorando por quê? Ela explicou o que tinha acontecido e ele lhe deu uma bofetada. Os gênios dos santos que ficavam ali por perto perguntaram: quem está batendo assim? E ele falou: sou eu, nós de cola, abofetando minha mulher. No mesmo instante, os gênios e seus filhos vieram ajudar nós de cola e eles bateram tanto na mulher que mataram ela. Então, que o mosquito veio picá-lo no braço. E para se defender, ele deu um tapão com a maior força que ele podia para tentar derrotar o mosquito. Sem bater no mosquito, ele bateu na picada e os gênios ouviram: quem está batendo assim? Sou eu, nós de cola, tentando matar o mosquito. E no mesmo instante, os gênios foram procurar seus filhos para ajudá-los. Ainda bem que nós de cola era rápido na corrida, conseguiu chegar na aldeia disparado e refugiar-se no seu bolso. E é por isso que desde então todos os velhos têm nós de cola no bolso. Bom, esse foi meu conto. Obrigado por vocês assistirem. Por que os animais selvagens vivem na selva? Anjal era uma aranha mágica que era um caçador horrível. Em um dia, quando voltava da floresta, sem sucesso em tentativas de caça, ele se deparou com várias perdizes presas em sua teia. E as perdizes estavam muito bem nutridas. Depois disso, ele a depenou e limpou a carne. E pediu a Akpoyo, sua esposa, que a salgasse e defumasse. E acrescentou: Akpoyo, nos próximos dias eu vou sair de manhã cedo para buscar palha na selva. Preciso fazer um telhado novo antes da próxima estação das águas. Quando voltar com a minha palha, eu te chamo assim: Akpoyo Mandala. Até quem não sabe nada sabe que isso daí quer dizer: Akpoyo, cheguei. Então você me serve ali debaixo do apatã. Um bom almoço e água fresca. Entendeu, Akpoyo? Entendi perfeitamente, Anjal. Vou te servir assim como você me pediu. Assim, todas as vezes que Anjal ia para a floresta pegar lenha e algumas palhas, e todas as vezes que ele também voltava da floresta, a Akpoyo já estava pronta para fazer o almoço dele, que consistia daquelas perdizes que ele tinha conseguido e de alguma água. Anjal tinha como vizinha uma bela e poderosa leoparda chamada Akpo. Akpo tinha visto e ouvido como Anjal chamava a mulher ao voltar da selva. E como Akpoyo servia a ele como um rei, com comidas gourmets de alta qualidade e água fresca e limpa. Akpoyo resolveu ir também à selva buscar palha. Partiu antes do sol e antes mesmo do primeiro galo cantar. Voltou logo com um enorme feixe de palha. Naquela hora, Anjal ainda estava trabalhando. Foi e largou seu feixe de palha no chão, em frente à casa de Anjal. Teve um barulho tão grande naquela hora que até fez um boom. Akpoyo saiu correndo da casa para ver o que tinha acontecido. E deu de cara com Akpoyo, que disse: acabo de ver que o seu marido estava trabalhando na selva. Ele chamou a minha atenção e pediu que eu coletasse alguma palha. Agora que eu coletei a palha, ele disse que me iria recompensar com perdizes assadas. Ingênuo como era,
Poio deu sem pensar todas as perdizes que ela tinha para Poio. Ela comeu tudo e para matar a sua sede, ela também tomou um pote de chucutu. Ela voltou para casa feliz da vida e de barriga cheia. Ao meio-dia, quando o sol já tinha chegado ao meio do céu, Poio viu que Anjal estava chegando da selva. Ela olhou muito confusa que ele ainda estava com palha em suas costas. E Anjal disse: Poio, mandá-la. Surpresa que Poio saiu de casa sem trazer nada. Mais surpresa ainda ficou Anjal, que perguntou muito preocupado: Ué, cadê a minha perdiz? Que perdiz? Não tem mais perdiz nenhuma. Eu fiz o que você me pediu. O que eu te pedi? Andijal, eu fiz o que você queria. Eu dei todas as nossas perdizes, mais um pote de ticutu à nossa vizinha, Kipou. E porque ela trouxe o feixe e falou que você tinha pedido para dar tudo que a gente tinha para ela. Sua tonta, sua cabeça de vento, sua desmiolada, gritava Anjal. Você deixou esse bicho desgraçado te tapear? Me deu um tapa em apoio. Ai. Bufando de raiva, disse consigo mesmo: Dessa vez você me paga, Kipou. De noite, deitado na sua esteira, de olhos abertos, Anjal estava meditando e pensando de vários jeitos de como podia se vingar de Kipou. Mas Kipou era muito forte e sábia, porque já era idosa. Aí ele teve um plano infalível. Ele pegou algumas cordas e juntou elas para fazer uma corda mais forte, com quais ele fez uma rede de malha muito resistente. Aguardou o momento certo de agir. Esse momento chegou quando o sol não estava mais visível no céu. Ele passou que nem o Flash correndo na casa de Kipou, que estava tomando chá e vendo o luar e sentindo o ar fresco. E eles passou uma outra vez, mais veloz ainda, e Poio dessa vez notou. Ela olhou intrigada para ele e disse: Anjal, onde você vai com tanta pressa? Anjal parou com muito cansaço e disse: Irmã, agora mesmo um sábio da nossa aldeia disse que as estrelas e o céu vão cair sobre a gente. E eu estou muito preocupado com a minha família. E eu estou também preocupado com você. Mas você é muito grande para caber na nossa teia que vai ficar no subterrâneo. É o único jeito de não morrer. Anjal, meu amigo, me leve com você também. Eu gosto demais dessa vida e eu não quero morrer assim. Sinto muito, grande irmã, mas você não tem lugar para mim, você e as minhas crianças na rede. Você é muito grande, desculpe, mas eu não posso perder tempo conversando com você. Lá vem o vento traiçoeiro, deixando tudo que é de ruim nesse tempo. Boa sorte tentando sobreviver. Meu irmão, por favor, choramingo, me leva, eu vou ficar pequenininha, me deixa caber na sua rede. Anjal, a aranha macho, ficou com aquela peninha da sua querida irmã Kipou, o leopardo fêmea. Abriu a rede e Kipou entrou lá dentro. Anjal fechou a rede bem fechada e pegou o leopardo nas costas, assim carregando até a sua casa. Anjal largou a rede com Kipou num canto de casa e também chamou os filhos. E ele disse: Venham ver, prendi a ladra. Poio, a mulher de Anjal e seus filhos pegaram cada um pilão e amassaram a cabeça de Kipou.
e ela ficou tão amassada que apenas sobrou os restos do que era a cabeça de um leopardo. E só restaram o corpo e o resto dela, junto com a pele, que a família de aranhas tirou carinhosamente para não danificar a linda pele. Por dias e dias, Anjal e a sua família se alimentaram da carne suculenta de Kipoio. Enquanto isso, a família de Kipoio estava muito preocupada com a mãe. Chamaram milhões e bilhões de buscas para tentar achá-la, porque ela já era de idade e ela poderia ter caído em algum lugar. Como eles não acharam ela, eles decidiram fazer um funeral. Como ela era muito sábia e forte, eles fizeram um funeral muito grande, que teria danças e tudo. Enquanto o funeral estava sendo preparado, Anjal chamou um ratinho, que se chamava Yu, e pediu que ele ajudasse a cavar um túnel. Um túnel de verdade, que iria da casa de Anjal até o cupinzeiro, situado na saída da aldeia. Para agradecer o rato, Anjal emprestou-lhe a bela pele de Kipo, recomendando: Não se esqueça de vestir essa pele quando for ao funeral. Você vai ser o mais bonito da cerimônia. Chegou o dia do funeral de Kipoio. E o começo do funeral teve várias músicas que vários profissionais estavam cantando. As mulheres estavam muito bonitas, com várias joias e outras coisas. Os homens estavam com roupas muito lindas e brancas, só para lembrá-la. Quando chegou a noite, a dança acabou. Para prestar uma homenagem, pois seus filhos choravam e gritavam levantando poeira. Os moradores da aldeia ficaram comovidos com a cena. Foi nesse momento que Anjal escolheu para tirar a sua flauta uma melodia tão bonita que todos pararam para ouvir. A canção dizia assim: Vocês choram, sua mãe, qual é a pele que o está vestindo? Todo mundo olhou para Yu. Ele estava vestindo a pele de Kipoio, emprestada por Anjal. Estupor geral. Apesar da surpresa, a multidão começou a gritar: Assassino! Prendam o rato assassino! Matem o rato assassino! Já pegou novamente a flauta e tocou outra canção. Amigo Yu, corra para o cupinzeiro. Amigo Yu, você tem que correr para o cupinzeiro. Yu saiu disparado. Meu destino subterrâneo, que levava o cupinzeiro e os seus perseguidores, ajudados por Anjal, encontraram a entrada do túnel na própria palhoça de aranha. Mas como fazer Yu, o rato assassino, sair de lá? A garça, com seu bico comprido, resolveu tentar. Isso daí também aconteceu com outros pássaros e outras pessoas e outros bichos que tentaram tirar o Yu de lá. Mas Anjal lembrou de uma coisa. Ele disse uma canção assim: Amigo Yu, você não tem uma faca para cortar a cabeça deles. Yu entendeu a canção. Assim ele cortou a cabeça da garça e a cabeça dos outros animais. Depois a da girafa, que tiveram suas cabeças cortadas e entradas no túnel. E depois disso, o elefante tentou tirar ele. Ele tentou pegá-lo com a sua tromba e ele fez vários terremotos com os seus pés tentando tirar ele. O elefante deu uma recuada muito forte. Eles achavam que ele tinha pegado o Yu, o rato assassino. Mas depois de um tempo, o elefante caiu no chão, fez um barulho muito alto. Sua tromba estava cortada. Saiu tanto sangue dele que ele começou
a morrer lentamente e morreu ali mesmo. Mas o que eles poderiam fazer? Eles já tinham o Yu, o rato assassino, já tinha derrotado todos os animais, o mais forte, o mais velho e o mais sábio. Os moradores da aldeia não tiveram nenhuma dúvida e meteram o pé de lá, só deixando o Andijaal, Yu e a sua família. Yu disse para Andijaal: eu também quero um pouco dessa carne para sobreviver. Andijaal disse: e desde quando um ratinho tem direito de comer como um chefe? Yu foi morto por Andijaal e a sua pilha de carne se juntou-se ao dos outros animais. Agora Andijaal e a sua família estavam sozinhos na aldeia. E eles pegaram só as partes boas das carnes dos animais. E eles pegaram, defumaram, salgaram e eles conseguiram comer por muitos e muitos tempos da carne dos bichos. Dessa vez sim, a malícia e a maldade levaram a melhor sobre a força, a idade e a coragem. Sim, desde esse tempo os animais selvagens preferem viver embrenhados na selva. Eu vou falar sobre a história dos elefantes pro meu audiobook. Os elefantes, eles são como uma árvore bem tranquila, bem alta, quando o vento bate nela. Na época do calor, eles adoram se refrescar. Na estação do verão, eles foram se refrescar em um dia. Tiraram suas peles e todos viraram homens e mulheres nadando no rio. Nadavam para cima e para baixo. E apareceu um caçador. E quando ele retirou a cara da água com seus olhos, olhou na beira do rio as peles e viu uma pele bem mais lisa e mais jovem, bem macia. E aí, ele pegou aquela pele e escondeu ela atrás do espinheiro. Quando os elefantes, na verdade os banhistas, saíram do rio para colocar suas peles, todos viraram os elefantes novamente, menos um, o que perdeu a pele que o caçador tinha escondido. Mas ele foi falar com este banhista e quando ele falou com esse banhista, falou para ele ir para casa dele, porque ele ia alimentar ele, né? E aí ele deu comida para ele e falou que ela, a banhista, era muito bonita e que amanhã ela ia ser a esposa dele e também ele ia construir uma casa. E aí eles tiveram 4 filhos. Quando os filhos já estavam crescidos, a mãe dele, né, a banhista, pediu para ele buscar uma coisa lá em cima, no segundo andar. E quando ele enfiou a mão no canteiro para pegar, ele viu que a pele dela estava lá, bem no canteiro que ficava o espinheiro. E ele achou lá, só que ela nunca tinha visto, porque tava meio que com uma madeira assim na frente, era um buraco que se abriu. E aí, quando ele desceu com a pele e não com o que a banhista tinha pedido, no caso a mãe dele, ela ficou toda feliz, falando que ele tinha achado a pele dela. E ela vestiu a pele dela e voltou pro seu bando. E rapidamente ela os achou. E aí, quando o caçador foi atrás de algum antílope ou leão, ele achou os elefantes. E os elefantes queriam matar ele. Só que o rei dos elefantes, o chefe, falou assim: como você foi a primeira pessoa que cuidou da nossa
filha, amiga e parente, você vai poder viver. Porque senão a gente mataria você. E foi mais ou menos isso a história, Ronan. Eu não decorei totalmente, mas é isso. Buti de Digibuti. Eis uma história, eis uma história. Uma história delicada como a seda. Antigamente, há muito e muito tempo atrás, o sol havia acabado de nascer. Estava tão cansado, nasceu na aldeola de Calaf. Antes de ir descansar em Tucu, quebrou um ovo, girou e jogou à esquerda e à direita da porta. Depois dessa cerimônia, foi para casa. Deitou-se na cama por 1 hora. Quando levantou, sua cabeça pesava. Então a pequena Saba lhe trouxe uma xícara doce de chá. Ele sentiu o perfume e após isso bebeu. Depois foi iluminar e aquecer o mundo, começando por Djibouti, que fica ao leste da África. Esticando os raios, tentou subir ao céu, porém, por ter descansado pouco, ou até mesmo por não ter se alimentado, o sol se sentiu menos elástico. Tomou a decisão de ir ao lago astral, onde estava o que precisava para reconquistar sua energia. Porém, como o processo foi demorado, pela primeira vez o sol deixou de aquecer e clarear a terra. Então, aproveitando a oportunidade, as nuvens cinzentas se espalharam pelo céu. Puseram-se para chover. Não foi delicada. Tanto que os comerciantes e as crianças que estavam na rua da cidade deveriam ter procurado um abrigo. Porém, todas as pessoas que estavam na rua ficaram felizes com a dádiva. Enquanto isso, Buti mascava sua erva, vendo as pessoas ficarem brancas com a chuva. Na esquina de uma das ruas da cidade moravam Abek e Hanad, que observaram os cidadãos ficando brancos. Então Buti os pegou pelos braços, levando-os para sua toca, onde conversaram. E Buti, em determinado momento da conversa, disse: "A chuva que caiu hoje é uma maldição. Só que a solução para que os homens recuperem sua verdadeira vida. Vou lhes contar. Neste começo de noite, logo antes do nascimento dos sonhos, é só 1 ou 2 crianças, porém os homens e as mulheres, para dormir com palavras delicadas como a seda, com palavras de amor." Buti pôs-se a cantar. "Levantem o véu dos seus sonhos, pois todos vocês estão vivos. E se a noite for breve demais, amem-se até depois do sol nascer. Suas bocas e suas mãos são muito juntas. Vocês são vencedores. Juntos vocês não têm mais sombra. Para ocultar o seu coração, o homem e a mulher são uma ilha. No deserto e no oceano, são uma ilha na cidade. Uma ilha negra e vermelho sangue." Pouco depois, Abdek e Hanad foram pelas ruas cantando a música, o que fez com que o povo negro recuperasse seu orgulho negro. Buti tinha feito bem. Desde aquele dia, Buti nunca mais colocou uma folha de quiate na boca. A hiena que queria um marido. Lá na selva tinha uma hiena que queria se casar, né? Ter um marido. Aí, vários animais ficaram sabendo e foi se espalhando, até que um animal chamado Bakami falou pra ela que tinha um amigo que queria casar com ela, que viu ela e achou ela bonita. Aí eles foram para um palácio, demoraram bastante para andar, chegaram no palácio. Aí ele falou que ela tinha que ser educada igual as moças do reino que estavam lá, né? Aí, quando eles chegaram lá, ela fez tudo o que ele falou pra ser educada, só responder na hora que fizesse uma pergunta, essas coisas. Aí, na hora de comer, o Bakami comeu tudo e ela ela não viu nada, não comeu nem tomou nada durante esse tempo. Aí, quando chegou a hora de
de dormir, ela ficou em pé de cabeça baixa, olhando para baixo, né? Olhando para os patos querendo lamber. Aí o Bakami pegou 2 vagalumes bem brilhantes, colocou no olho dele, achou que ele. Ele pensou assim: ela não vai conseguir pregar nenhuma peça em mim. Aí ela foi lá, não fez nada. Aí no dia seguinte eles ganharam uma vaca. E aí não aconteceu nada, ela não se casou, não aconteceu nada. Ela só levou uma vaca pra casa com o Bakami. E aí o Bakami virou pra ela e falou assim: vamos chegar em casa e essa vaca é nossa. Aí a hiena. Não, a hiena não. Eu acho que é a hiena. Aí ela virou e falou assim: não, essa vaca é minha. Eu fiz tudo que você mandou e não deu certo. Aí quando foi ver, falou assim: então vamos lá nos sábios e ver se eles falam que se a vaca ver de quem a vaca é. Aí eles chegaram lá e passaram lá nos mortos e perguntaram assim: de quem a vaca é nossa? E a vaca é nossa. 2 vezes falaram isso. Aí os mortos responderam sim, sim, sim. Aí quando eles chegaram na casa, ela cozinhou tudo e o Bakami chegou e falou assim: a vaca tá caindo, você é muito mais forte, você vai soltar toda a sua força, consegue. Aí o chifre soltou na mão dela e ele falou assim: só quando você conseguir pegar a nossa vaca, você sai daí. Aí ela foi lá, cavou, conseguiu pegar no máximo a cabeça. Aí ela caiu num buraco que tava com lama. Ela cavou, ficou tão fundo, aí a lama caiu e matou ela. Já o Bakami ficou todo rico e não aconteceu nada. Ele trollou e ficou rindo de gargalhada quando a lama caiu. Ficou assistindo tudo. Mas essa é a história, então, que eu tinha que ter gravado, que tá atrasada. Mas essa foi a história. Obrigado. As 2 irmãs. Havia um rei que ele estava perto de sua morte e tinha 2 filhas, a mais velha e a mais nova. A mais velha já estava bem distante, morando longe, já tinha casado, e a mais nova ia cuidar dos bens dele, e ele pediu para procurar a sua irmã e seguir a criada que saberia o caminho. E ela seguiu e no caminho a criada pediu a roupa da filha e ela emprestou, porque a criada queria ficar bonita. E ela emprestou e ao longo do caminho elas brigaram porque a irmã mais nova tinha pedido muitas vezes para a criada para ela pegar a roupa e ela não deu. E aí ela até se fingiu de criada. Ela até se fingiu de filha, a criada, pra ganhar, pra ficar com a atenção do rei. E aí a esposa do rei tinha falado para que alguém tinha que cuidar da roça. E e foi cuidar foi a irmã mais nova, que não comia nada de tanta tristeza, porque ela tava como se fosse como se fosse a criada. E ela não era, a criada estava sendo a irmã. E lá, sem ninguém saber, ela foi cuidar. E sentou e começou a falar que ia ver os bens do pai dela, para pensar na felicidade passada. E começou a cantar. Aí, tipo, ela começou a cuidar da roça, fazer as coisas, e a criada ficou com medo de ser castigada, porque por o que ela estava fazendo. Depois, a esposa do rei, que era a irmã mais velha, não reconheceu sua irmã mais nova como criada e acreditou que a irmã dela era a criada que estava disfarçada de sua irmã. E a criada tentou seduzir o rei, mas ela não conseguiu, porque a verdadeira irmã
conseguiu mostrar todos os bens e o rei acreditou nela e disse que a sua esposa, por não ter reconhecido sua própria irmã, seria morta e a criada por isso. E a irmã mais nova interferiu e falou que não, que tinha que ser trocado pela mesma moeda e sua irmã mais velha não poderia ser cortada igual a criada. Ahn, e então ele disse que ahn, o rei disse que então a irmã mais nova ia ser a sua esposa e a irmã mais nova disse que a sua irmã mais velha ia ser a criada. E aí ele disse a irmã mais nova disse que pro rei que a irmã mais velha não precisava mais ser criada e que o rei tinha que juntar ela com o irmão do rei. E ele aceitou.